que você precisa saber antes de ir para uma entrevista no Itaú Personalité. Bom, eu gosto de tratar entrevista de emprego como se fosse um primeiro date. Por um acaso, você que tá aí me assistindo, chama alguém para um primeiro date ou aceita ir para um primeiro date, sem antes investigar a vida da pessoa, sem saber se ela tem, sei lá, um cachorro, se mora com a mãe, se mora com o pai, onde essa pessoa vive, que tipo de comida ela gosta, que tipo de música ela ouve. Eu sei. Quando você vai para um primeiro encontro, você pelo menos dá uma vasculhada no Instagram da pessoa, quer entender quem ela segue, o que ela gosta. Por que você não faz a mesma coisa com a instituição que você quer entrar, hein? Bom, vamos lá. Antes de iniciar o vídeo, vamos fazer alguns combinados aqui. Primeiro de tudo, curte esse vídeo. Pô, eu tô gerando um conteúdo mó legal pra você aqui, trazendo tudo que você precisa saber antes de ir pra sua entrevista. Se você não vai deixar um like, aproveita e já se inscreve no canal pra não perder nenhum tipo de vídeo desse tipo. Aqui vamos falar sobre o Itaú Personalité, o segmento alta renda do Itaú. Ou seja, eu quero que você saiba que, apesar de ser um dos segmentos mais desejados e disputados dentro da área do alta renda do mercado financeiro brasileiro, existe uma possibilidade muito grande de você conseguir conquistar essa cadeira. Isso porque o Itaú Personalité tá contratando e tá contratando muito. Tem muita gente sendo contratada pro Itaú Personalité. Mas também tem muita gente sendo demitida do Itaú Personalité. Isso porque o banco não tem mais chance de errar com esse cliente. O que eu quero dizer aqui, basicamente, é que o Itaú está contratando sim, mas está contratando somente os melhores, as pessoas certas. Isso significa que na sua entrevista você tem que se sentir preparado, pronto. E você tem que estar, de fato, pronto mesmo. Bom, eu vou trazer aqui tudo que você precisa saber para ir para sua entrevista ali no Itaú Personalité. Mas eu já vou adiantar que esse vídeo vai ter parte 2, porque senão vai ficar gigantesco isso daqui. Bom, vamos lá. Tudo que você precisa saber antes de ir pro Itaú Personalité. Assim como em um primeiro date, você investiga o Instagram da pessoa, você quer saber com quem ela mora, quem são os amigos, você quer saber alguma coisa dessa pessoa, você também tem que saber alguma coisa da instituição pra qual você tá indo pra entrevista, certo? Se você fez isso no primeiro date, por que você não vai fazer isso numa entrevista de emprego? Então aqui eu vou deixar alguns sites pra você entrar, alguns pontos pra você analisar, pra você estudar antes de ir pra essa entrevista. E eu gosto muito de falar que uma entrevista de emprego, não só no Itaú Personalité, como qualquer instituição, é como se fosse de fato ali um primeiro encontro, mas no final desses primeiros encontros, depois de 1, 2, 3, 4 vezes que vocês se viram, vocês não vão namorar pra ver se dá certo, vocês vão casar. Basicamente é isso. Porque o recrutador, ele não pode errar na contratação, é muito caro contratar errado. É caro demitir, em conceitos trabalhistas, tributários e tudo mais. Mas muito além disso, é caro ter que contratar, encontrar outra pessoa e tem um efeito colateral. Se você foi demitido, se você não era a pessoa certa para o cargo, você pode penalizar a instituição, danificando um relacionamento com um cliente alta renda. E um cliente alta renda é extremamente importante para o banco. O banco não pode errar com esse cliente. Então é por isso que na sua entrevista você deve estar pronto para sentar na cadeira do alta renda. Você não vai aprender, o banco não vai te treinar. Você tem que ir pronto, já preparado. E é por isso que a entrevista de emprego para o Personalité, assim como para qualquer outro segmento alta renda no mercado financeiro brasileiro, tão minuciosa, tão cuidadosa, é olhado com tanto zelo, porque o recrutador quer ter certeza que você é a pessoa certa. E no menor sinal de dúvida, você não vai ser contratado. Então, bora lá, o que você tem que investigar? Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, você tem que entrar no site. Ora. Você que quer entrar no Itaú Personalité, como que você não vai olhar o site? Então, olha só, por exemplo, aqui nesse site eu consigo ver algumas coisas muito importantes. Qual é a primeira propaganda que eu tenho aqui? Powerhouse de investimentos do Brasil. Por que o Itaú é a grande powerhouse do Brasil quando a gente fala de investimentos? Se você clica em Descubra Mais, você consegue ali entender quais pontos ele está trazendo sobre isso. Você vai conseguir entender ali quais os critérios que estão sendo utilizados para isso. Acabei abrindo todos os sites, menos o botão voltar. Outra coisa, que logo em segundo lugar tem o quê? Valet Itaú Personalité. Tá falando sobre o conforto, ou seja, um benefício de experiência quando a gente fala do embarque dos terminais 2 e 3 de Guarulhos, que é um aeroporto internacional. Personalité e Grupo JHSF, que é basicamente ali o Grupo Fasano. O que o Itaú Personalité e seus clientes têm de benefícios exclusivos
no Grupo Fazano. Aqui você consegue clicar e também investigar isso. Entender quais são os benefícios, qual é a rede de hotel, quais são os shoppings, tirar suas dúvidas, entender quais são ali os pontos que vai beneficiar esse cliente. E aí você pode estar se perguntando, mas isso daí eu não vou aprender quando eu entrar? Meu amor, você tem que estar pronto antes de ir para sua entrevista. Isso daqui o recrutador tá avaliando. Sabe por quê? Vamos lá, olha aqui para mim. O recrutador, quando ele olha para o segmento alta renda, ele tem que ter certeza até da sua mentalidade. Não só do seu conhecimento técnico, do seu conhecimento comercial, das suas habilidades comportamentais, mas o quanto de mentalidade você tem de ser um profissional realmente diferenciado no mercado. Porque todos os segmentos alta renda querem os melhores profissionais. E acaba que eles estão pescando dentro do mesmo aquário, porque ninguém tá formando. E você pode ser uma das próximas pessoas a sentar numa dessas cadeiras. E aí, você vai me dizer, você vai ir para uma entrevista no Itaú Personalité sem saber quais são os benefícios que o Itaú Personalité tá oferecendo pros clientes? Você vai saber sim. Outro ponto, vamos lá dar continuidade. Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz. Gente, eu gosto de falar, e quem não sabe quem é essa pessoa aqui, pode correr um sério risco de não passar na entrevista. Saber quem é ele pode te colocar numa cadeira do alta renda. Não saber quem é ele pode te reprovar no Itaú Personalité. Peguei pesado? Não saber quem é o Carlos Alcaraz é uma reprovação imediata na entrevista? Não necessariamente, mas saber quem é ele é um diferencial competitivo muito grande. Afinal de contas, quem é ele? Eu te conto no final. Bom, dando continuidade aqui, investigar esse site, entender quais são os pontos principais do site, porque, gente, se você roda a página um pouquinho e logo em seguida tem Personalité The One, que é o cartão de crédito do Itaú ali, que foi co-criado com o cliente, não é à toa. Cada um desses pontos que estão aqui no site tem um motivo para estar aqui, tem um propósito para estar alocado em cada um desses pontos. Se a gente dá uma olhada ali com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, a gente vê que esse principal ponto aqui, a propaganda dentro do site do Itaú Personalité, fala sobre investimentos ou sobre experiência. Ponto, acabou. Nossa, o que eu tô querendo dizer é que existem 3 ou 4, conta comigo, 2, 3, 4 propagandas no topo da página do Itaú Personalité falando sobre experiência do cliente. É a maneira como o Itaú Personalité está se posicionando. E você sabe disso batendo o olho no site. Outro lugar que você tem com toda certeza que entrar é na central de resultados. Se você coloca no Google RI, que é relacionamento com o investidor, Itaú, você cai nesse site aqui. E aí você pode olhar, você pode ouvir o que eles têm a dizer aqui nesse vídeo. Você pode trabalhar ali os resultados do último trimestre. Então, vou dar um exemplo para você. Eu tô gravando essa aula, aliás, eu tô gravando esse vídeo no YouTube no dia 17 de fevereiro de 2026. Significa que acabou de sair o resultado do quarto trimestre e também do ano do Itaú. Então, você tem que olhar isso daqui, você tem que entrar, você tem que entender sobre tudo isso. Então, você pode vir aqui, ó, por exemplo, e baixar a apresentação do quarto trimestre. E aí, você estuda a apresentação do quarto trimestre. Amanda, então você tá querendo dizer que eu tenho que decorar cada um desses números aqui? Não, de jeito nenhum, isso daí seria impossível. Mas existem pontos aqui estratégicos que você obrigatoriamente precisa saber se é realmente o seu desejo estar no Itaú Personalité, estar no Itaú. Então, entender, por exemplo, como foi que eles cresceram. Por exemplo, eles trazem um dado aqui super interessante, que é de 2021 para 2025, o quanto eles tiveram de crescimento de carteira de crédito, e foi 40%. Você chegar em uma entrevista de emprego com esses dados aqui, cara, é extremamente importante. Outro ponto, qual é a apresentação institucional, que é diferente da apresentação de resultados? Qual é a apresentação institucional do quarto trimestre de 2025? Aqui, já começa com o Itaú falando sobre ele ser o maior banco da América Latina, com muito orgulho há 101 anos no mercado. E aí ele traz o valor de mercado, traz o valor de ativos totais, traz o valor de carteira de crédito, de ROI recorrente, de índice de eficiência aqui do Brasil, o número de colaboradores no Brasil e no exterior, traz a cultura. Você tem que saber. Cultura isso daqui? Você tem que saber para ir para sua entrevista. Traz a segmentação ali do banco. Isso daqui você tem que saber, você tem que estudar isso daqui.
Leia isso daqui. Você não quer ir... Opa, tô na frente. Você não quer ir para uma entrevista no segmento alta renda do Itaú? Isso daqui você tem que saber, tem que estudar. Ah, preguiça. Então você não quer tanto assim. Outro ponto que você obrigatoriamente tem que entrar no Instagram. Dá uma olhada no Instagram, como funciona. Isso daqui, ó, por exemplo, esses destaques aqui. Eu tô gravando próximo do carnaval, então tá aqui o horário, um destaque do carnaval. Mas tudo isso daqui é importante. Quem são essas pessoas? O que o Itaú tá falando ali dentro da página do Itaú Personalité? Como ele tá se posicionando? Isso daqui, ó, é importantíssimo pra você. Saber quem são essas... Você sabe quem é essa pessoa aqui? O Martin Iglesias? O Martin Iglesias é um dos nossos queridos professores dentro do MBA. E ele tá aqui recorrentemente aparecendo na página do Itaú Personalité. Você sabe sobre isso? Aqui, olha só, eu passei rapidinho. Olha isso daqui. Miami Open. Deixa eu subir mais um pouco aqui. Olha só quem tá aparecendo. O Alcaraz. Por quê? Quem é ele? E por que ele é importante na sua entrevista de emprego no Itaú Personalité? Eu vou te entregar um presente. Aqui, na descrição desse vídeo, em algum lugar aqui, ou talvez um link, não sei, a produção vai adaptar isso daqui. Eu vou te entregar um curso 100% gratuito sobre como passar em uma entrevista no Itaú Personalité. O curso é 100% gratuito, é só você se inscrever e acessar. E dentro desse curso existe um guia com as perguntas que mais caem no processo seletivo. E eu vou te ajudar a se preparar para essas perguntas. Eu vou te mostrar o conceito por trás da pergunta, o que o entrevistador, o recrutador está avaliando na sua resposta, como você pode responder adequadamente, como você pode se preparar para essa pergunta, para responder essa pergunta, como você consegue olhar para essa pergunta e elaborar uma resposta completa e adequada. Porque eu tenho exemplos nesse e-book de resposta fraca e resposta forte, insights para você. Tudo isso dentro de um e-book com as perguntas que mais caem dentro do processo seletivo. E como que eu sei quais são as perguntas que mais caem no processo seletivo do Itaú Personalité? Por alguns pontos. O primeiro deles é que os alunos do PARB, que são os meus alunos, são alunos, deixa eu ver se eu tenho o rosto deles aqui, com certeza eu tenho. São alunos que ingressaram no Personalité. São alunos que já estão lá dentro. E todos esses alunos, eles têm direito, esses alunos que ingressaram tiveram direito, e todos os outros alunos que estão dentro do PARB têm direito a uma mentoria de entrevista. Ou seja, quando ele marca uma entrevista, ele consegue ali conversar com um dos meus mentores, e aí, nessa conversa, o mentor direciona o ponto forte, ali direciona exemplo de resposta, dá direcionamento ali para os meus alunos, dá direcionamento de como se preparar, de como elaborar uma resposta adequada, tudo mais. Traz pontos fortes ali da própria pessoa que precisa desenvolver e tudo mais. E além disso, quando essa pessoa faz a entrevista, ela retorna falando, olha, eu respondi de tal jeito, a minha pergunta foi assim, me perguntaram tal coisa, então é por isso que eu tenho acesso às perguntas que mais caem no processo seletivo do Itaú Personalité. Mas não só isso, não tem a ver só com a mentoria de entrevista. Mentores e professores que vivenciam o mercado porque eles atuam no mercado financeiro dentro do segmento alta renda. São profissionais que contratam pessoas. Então eu sei exatamente o que o recrutador, o que o gestor da vaga está pensando e está procurando. Eu sei exatamente o que o gestor da vaga quer de um candidato. E é por isso também que eu tenho ali toda a ideia, toda a estrutura por trás. Então quando a gente fala da Kelly, quando a gente fala do John, quando a gente fala da Magda, quando a gente fala do Guilherme, todas essas pessoas tiveram acesso a esses mentores, tiveram acesso a essas pessoas e tiveram acesso a esse direcionamento. E aqui na descrição, eu vou deixar de graça para você o acesso ao curso. É um curso bem rápido, bem objetivo, te dando direcionamento de tudo que você precisa saber antes de ir para sua entrevista no Itaú Personalité. Eu tô aqui para te ajudar porque no ano de 2026 existe uma janela muito grande que está se fechando. É uma janela de oportunidade para quem realmente quer trabalhar dentro do segmento alta renda,
que é um dos segmentos mais desejados no mercado financeiro. Só que essa janela de oportunidade está se fechando naturalmente. As contratações estão acontecendo, os segmentos que estão vindo, estão chegando, já estão se estabelecendo, e em breve não vai haver tantas oportunidades assim. E você que está aí do outro lado, se você quer realmente, eu quero te ajudar. Eu quero te colocar dentro desse segmento. Inclusive, os alunos que estavam se preparando, todos eles já estão nadando de braçada dentro desse segmento, que é um segmento que tem contratado e muito, e tem contratado os melhores. Em contrapartida, também tenho ajudado os meus amigos, que são gestores, que são heads, que estão procurando profissionais realmente preparados e adequados para esse cargo, porque eles estão sofrendo e muito para contratar. Então, eu ajudo você a ingressar nesse cargo e eu ajudo os meus amigos a conseguirem contratar pessoas realmente competentes. Então, mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, siga a nossa página no Instagram, me siga no Instagram e não se esqueça de também nos seguir lá no LinkedIn. Combinado? Um beijão e até a próxima!